Bom dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem pela rádio Nova Era de Borrasópolis, com o programa Dia a Dia da Agricultura. Bem, essa semana falamos sobre a situação das colheitas, como é que estão. Já estamos aí um período bastante avançado, região já dos Campos Gerais colhendo também em ritmo bem avançado, só regiões mais altas aqui que estão mais atrasadas, né? E também agora com a ocorrência do advento das chuvas também faz com que, logicamente, não deixa para que se proceda o desenvolvimento da colheita. Mas, assim, vale ressaltar que algumas lavouras, como o milho, que é praticamente um silo IP, ele aguenta aí uma boa condição aí para se esperar para a colheita. A maioria das áreas agora está deixando o milho de verão para depois da soja, mas ele ainda sendo uma cultivar, um híbrido que aguente, que volte a sua espiga para baixo, a tendência é que não deva ter grande ocorrência de grãos ardidos agora no fechamento do seu ciclo ou próximo da colheita. O soja, sabemos aí, tem bastante soja aí atrasado, pronto para colher. Ele aguenta algumas chuvas sim, mas com esse excesso a tendência é um esbranquiçamento e uma perda de peso em função da própria condição de chuva, faz com que ele tome essa característica e possa haver sim uma redução em relação ao peso do soja. Esperamos que esse clima torne a sua normalidade, retorne à sua normalidade, pois estamos vivenciando aí ainda um período que ainda está se prevendo mais chuvas, o que não é propício para o desenvolvimento final dessa colheita final. Temos aí na região de Mauá da Serra ainda muita soja ainda para ser colhida, perder as regiões mais altas, né? Agora pegando as regiões mais baixas já está bem avançado a colheita. Essa chuva, é lógico, é benéfica para o milho safrinha. Tínhamos aí algumas áreas já precisando de chuva em função de que ficamos aí um período de calor antes dessa ocorrência desse período que estamos vivenciando. Mas agora a condição para o milho safrinha em desenvolvimento com essa umidade é tranquilamente espetacular. Também lembramos que o zoneamento acabou agora nessa semana em algumas áreas, principalmente aquelas que eram um pouco mais baixas. Não há prorrogação disso e, portanto, aqueles que plantam fora do zoneamento não têm cobertura de seguro e ou proagro. Então, aqueles que estão plantando atrasado, a tendência é de que devam ter essa cultura sem a condição de cobertura de seguro para os sinistros que devam ocorrer. Mas, no tocante à normalidade, a maioria das áreas já foram plantadas e estão em pleno desenvolvimento. Alguns milhos já no Mato Grosso do Sul já estão até num pré-pendoamento ou pendoamento, no desenvolvimento que está se refletindo aí na condição até de esfriamento um pouco dos preços a nível de lousa para o produtor rural. Por quê? Porque o milho safrinha vai muito bem e a perspectiva é de que, segundo os analistas, com o advento da safrinha vindo bem, e com a previsão de plantio dos Estados Unidos ocorrendo de forma normal e tranquila, que eles já têm condição para plantar, mas o zoneamento deles praticamente não começou, mas ocorrendo de forma satisfatória para eles, a tendência é aquela superprodução de milho. E aí você olhar no mercado futuro, o milho em dezembro, a tendência de que ele caia de preço, e ele já está acontecendo isso, abaixo de $6, em torno de 5,50, 5,80 o bushel para dezembro. Que é baseado segundo a previsão de colheita dos Estados Unidos, do seu plantio e desenvolvimento, e também da safrinha no Brasil, que deve abastecer bastante a condição desse produto no mercado. Então a tendência de esfriamento dos preços a partir de junho, julho, e deve cair então, lá por dezembro, deve ser uma condição mais baixa. Ainda julho deve ter uma condição de preço boa, porque não há entrada ainda significativa da safrinha no mercado nacional. Bom, o soja, a tendência de alguns analistas é que com os estoques escassos, né, nos Estados Unidos, bem baixo, a China, aqui da América do Sul, com problema de logística, problema de entrega, nossos pontos do século XIX, não tem os berços suficientes para que os navios atraquem e recebam os produtos para ser exportados. Com isso, os prêmios são negativos. A tendência é que agora dê um esfriamento do preço em relação ao mercado internacional, em função de não conseguir embarcar. Agora, uma coisa que podemos deixar muito bem claro
é que o governo fala que a tendência é que a inflação vai baixar, porque o alimento deve baixar devido à super safra brasileira. Só que o que está impactando na inflação são os produtos da cesta básica, principalmente hortifruti, pensando em tomate, legumes, também aqueles pratos que estão na mesa, como feijão, como arroz, e a super safra, vale lembrar que vai ser de soja e de milho. Então isso vai ser exportado, não é mercado interno. E agora a grande condição de falta de feijão, aí o preço alto de arroz, também o tomate voltando aí a R$70 a caixa, alguns legumes aí com preços altos e falta de mão de obra fazem forçar aí esse aumento da inflação. Então dificilmente devemos ter uma diminuição da inflação em função de soja e milho, porque esses produtos são de mercado externo. Bem, então falando assim sobre o mercado, a tendência que o produtor fique de olho, veja lá na frente as condições do mercado futuro para a soja. Alguns especialistas, alguns analistas falam que a tendência do soja é um aumento significativo até dezembro, devido à própria escassez, à dificuldade dos embarques no Brasil e também a queda da produção na Argentina, que tivemos agora, sim, tivemos perda em função de seca, áreas onde você vê a terra ainda, áreas que nem plantaram ainda e que agora já se foi a época ideal para eles. E também começam a colher, mas já contabilizando uma perda na sua produção. Nós ainda estamos fechando os números, acreditamos que devem ter uma safra aí, falava-se em 83 milhões de toneladas, agora estão falando em 81, e tem gente falando até em 78. Então essa condição, a safra vai ser comercializada rapidamente, vai ser vendida rapidamente, e logo no tocante em julho para lá, com certeza a falta vai fazer uma pressão violenta em termos de aumento de preço para a soja. Portanto, segundo os analistas, para quem quer apostar em algum produto que não queira vender, a grande perspectiva que a gente vê é o soja no mercado futuro, a partir até o fim do ano, com um bom advento, pessoas falando em torno de é certo que não sabemos confirmar isso, mas falam em torno de 70, pode chegar até R$80 o saco, segundo analistas, por causa desses problemas que vivenciamos agora. Isso se a produção brasileira ainda estiver em condições normais, se não, se a produção americana também, se tiver uma diversidade de clima lá, aí o céu é o limite para alguns determinados tipos de preço. Bem, também falamos agora sobre o Código Florestal. O produtor, a partir de abril, segundo o Ministério do Meio Ambiente, deve estar cadastrado no sistema online de internet, o Cadastro Ambiental Rural. Então o cadastro o produtor vai fazer como se fosse um imposto de renda, vai ser preenchido, vai ser feito todas as características, como está ou não a sua propriedade no seu tocante, no geral, e para depois ver se enquadra ou não no plano de recuperação ambiental, que são as leis que vão ser feitas estaduais, mas isso vai ficar lá para frente. Terá o produtor, assim, que 2 anos para fazer o preenchimento desse cadastro e colocar a sua propriedade na legalidade, que a partir daí, com o programa de regularização ambiental, irá precisar aí um certificado de regularização ambiental para se poder fazer os financiamentos no banco, principalmente das safras de verão e inverno e também investimentos. Vai ficar determinado a esse tipo um protocolo de regularização ambiental para ser entregue no banco, nos financiamentos nos próximos anos. Mas o começo agora, a partir de abril, teremos aí o Cadastro Ambiental Rural para que o produtor coloque a sua propriedade com as suas características e ver o enquadramento ou não no plano de recuperação ambiental. Bem, essas eram as notícias que tínhamos para a semana. Voltaremos na semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavés, engenheiro agrônomo aqui da região de Faxinal, pela rádio Nova Era de Borrazópolis. Muito obrigado.